Transmissão pela internet, a gente teve um problema e hoje nós vamos falar de duas coisas interessantes. Nós vamos falar do uso do véu na igreja, de Corinto, e vamos falar também da ceia do Senhor, tá? Eu vou tentar assim ser mais claro e preciso para que a gente possa entender essa questão do uso do véu naquela época. E por que a gente não precisa usar o véu hoje, as mulheres principalmente na época de hoje, tá? Vamos orar então para nós começarmos. Fique de pé aí no seu lugar, por favor. Depois você vai passar o tempo inteiro sentado, descansando. As grávidas estão liberadas, viu, para ficar sentado. Você não está grávido não, Mérito. Está junto com ela. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui, por podermos participar da igreja, do corpo de Cristo, Senhor. Eu te agradeço por essas pessoas que aqui estão. Agradeço a Deus, porque até aqui a Tua mão tem nos conduzido, nos abençoado e tem estado presente, ó Deus, o Senhor em cada momento da nossa vida. Fala com a Tua igreja, Pai, através dessa palavra, desse estudo que nós teremos essa noite, e que o Teu Espírito Santo cumpra em nós a vontade do Pai. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Só um aviso importante. Como semana que vem nós vamos começar a nova revista, quem gosta de acompanhar pela revista precisa pedir para mim, para que eu possa comprar. E quinta-feira que vem está aí já com a gente, tá? Dessa vez eu vou comprar na medida, porque da outra vez eu comprei a mais, sobrou várias ali, e é dinheiro desperdiçado, né? A gente não pode fazer isso, tá? Então você me procura, eu mando uma mensagem para que eu possa anotar. Vamos ler então a primeira parte aí. Nós vamos ler do 1 Coríntios 11, a partir do versículo de número 2. Então 1 Coríntios 11, do 2 até o 16. Diz assim então a palavra do Senhor: De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Aqui, a cabeça coberta é a questão do véu, tá? Porque, que nem a gente que é careca, né? A gente não precisa usar o véu para não ser desonroso ao Senhor e assim por diante. Mas o que ele está tratando aqui, a cabeça coberta, é com referência ao véu, tá? Mas vamos lá. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Lembrando de Gênesis, tá? Todo homem ou mulher que vem depois de Gênesis, vem da onde? De uma mulher, tá? Mas o primeiro homem, que é Adão, ele não veio de uma mulher, ele foi criado por Deus. Então, é nesse sentido. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus, ambos, né? Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher,
é para ele uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. É bem estranho, né? Falar a verdade, esse trecho que Paulo escreve, porque ele está tratando aqui uma questão doutrinária. A questão do uso, só para nível de introdução, tá? A questão do uso do véu ou não usar o véu não está atrelada à questão da salvação. Primeiro ponto. Se eu não usar o véu, Cristo vai me condenar e eu estou em pecado? Não tem nada a ver com isso. Paulo não está tratando isso. Ele está mais falando de um uso e costume do que uma questão que faz a pessoa pecar e ir para o inferno, tá? Deu para entender isso? Porque senão a gente olha para esse texto aqui, e aí domingo a gente tem que pôr véu nas irmãs, que forem orar e assim por diante. E não é isso que Paulo está ensinando aqui. Aliás, é bem importante a gente saber que Paulo só fala do véu na igreja de Corinto. Em nenhuma outra igreja ele trata essa questão do véu, tá bom? Deu para entender isso? Alguém tem uma dúvida com relação a essa parte introdutória? Então vamos para frente, porque tem algumas igrejas que usam o véu, né? E eles usam esse texto aqui como pretexto para que todas as mulheres então usem o véu quando for orar ou quando estiverem dentro de uma igreja. Então vamos lá agora para a revistinha. Nós vamos tentar falar de 2 pontos aí. O primeiro é o uso do véu e depois a ceia do Senhor. Então 2 assuntos relevantes, né, que é o uso do véu e a ceia. E o primeiro nós vamos falar sobre a questão do uso do véu. No item 1, aí da página 90, diz assim: a sujeição e igualdade da mulher. Essa sessão inicia com uma palavra de elogio de Paulo aos coríntios. Eles não haviam esquecido nem o apóstolo, nem os ensinamentos orais recebidos. É a primeira vez também, desde quando nós começamos a estudar, que Paulo vai elogiar a igreja de Corinto. Primeira vez. Nas outras era o quê? Correção. Pois não, Carol? Pois não. Sim. Não tem problema. Não tem problema. Ao meu modo de ver, não tem problema, tá? Assim como não tem também quem não usa, né? Porque tem muita igreja que, quando você vai visitar uma igreja dessa, aí você entra no costume da igreja, né? É como usar calça jeans e saia. Tem igreja que não permite que as mulheres usem calça jeans. Isso vai levar para a salvação? Não. Se você usar uma calça jeans, o problema é que tipo, né, de roupa que você usa. Ela está seduzindo os outros? Aí tanto o homem quanto a mulher tem que corrigir isso. Assim também é o véu, tá? Mas vamos lá. Obrigado, Carol, pela pergunta. Então as tradições se referem às verdades básicas do Evangelho, inicialmente passada pelos evangelistas e mestres aos novos crentes. Então quando Paulo lembra a instituição da ceia do Senhor, ao transmitir as bases do Evangelho, quando instrui a respeito do correto comportamento. Primeiro, ele vai falar aqui do princípio que foi estabelecido. Qual que é o princípio estabelecido por Deus? Aqui não tem a ver agora com véu ou não véu. Ele vai falar do que Deus instituiu. Qual que é o trocadilho que ele usa aqui? Se vocês puderem acompanhar comigo na Bíblia, é interessante. No versículo 3, ele fala assim, ó: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Qual que é o princípio que ele estabelece aqui? Primeiro, Deus Pai é cabeça de quem? De Cristo, o Filho. Até aqui tudo bem? Jesus Cristo, ele é cabeça de quem? Do homem. Qual homem? Quando ele cria Adão, é nessa concepção que ele está falando, ó, eu sou cabeça do homem, do primeiro homem criado, tá? E depois ele vai falar na questão do casamento. Então, Deus Pai é cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Esse é o princípio estabelecido. Essa é a ordem hierárquica, né, fundamental, que deve orientar os relacionamentos na comunidade cristã. Então, tudo, irmãos, está derivando disso. Deus Pai, o cabeça,
de Cristo, Cristo cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Às vezes a gente tem um entendimento errado quando fala que o homem é o cabeça da mulher, no sentido de escravizar, no sentido de prejudicar, no sentido de humilhar, no sentido de machismo. Isso é errado, Jesus não ensina isso. Pelo contrário, quando Jesus veio, uma das coisas que ele mais combateu foi essa questão do machismo, né? Ele combateu piamente. Uma das formas que ele combateu, que é bem explícita, é aquela mulher que foi pega em adultério. Primeiro levam a mulher sozinha, não levam um homem, né? Eles deram um nó ali em Cristo, queriam dar. E eles falam, o que a lei manda fazer? O que a lei mandava fazer? Apedrejar. Só que só a mulher? Apedreja quem? Os dois que cometem adultério. Só que só levaram a mulher. E aí Jesus conta aquela história que ele disse o quê? Vocês podem até apedrejar, aquele que não tem pecado, então começa a apedrejar. E a Bíblia fala que cada um acusado por sua própria consciência, começou a jogar as pedras no chão e foram todos embora. Então, o princípio do homem ser cabeça da mulher, não é que ele tem que ser o dono de todas as coisas, não. Porque perante Deus, e nós vamos falar sobre isso, tanto o homem quanto a mulher são iguais perante o Senhor. É só questão de hierarquia, que nem, vou trazer mais aqui para a gente entender. Eu, hierarquicamente, sou pastor de vocês. Perante Deus, eu não sou diferente de vocês, eu sou igual, eu sou ovelha de Cristo também. Só que a função que eu estabeleço aqui é como um líder espiritual, é como se eu fosse o cabeça, né? Estivesse coordenando, mas perante os olhos de Deus, somos todos iguais. Joia? Alguma dúvida até aqui? Então esse é o princípio, né? Desde a origem lá do homem, da mulher, a gente vê que tem essa forma hierárquica de Deus trabalhar. Então é Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. É interessante, irmãos, a gente lembrar que a mulher veio da costela do homem, de Adão, no primeiro homem e na primeira mulher. A partir daí, foi entre a relação sexual dos dois, tá? Mas o primeiro foi criado o homem, e depois da costela do homem foi criado Eva. Como que é o princípio, então, agora aplicado? Vamos ler aí do 4 ao 6. Lê para mim, por favor, Amanda. Está com a voz boa? Tem problema, amiguinha. Está no 1 Coríntios 10, na Bíblia, por favor. 1 Coríntios 11, desculpa. Versículo 4 a 6. Amém. Só até aí. Obrigado, viu, Amanda? Então vamos ver o princípio aplicado dessa questão hierárquica. Nesse ponto é necessário fazer referência aos costumes da Grécia do primeiro século. Olha que interessante que acontecia na Grécia no primeiro século. A cultura, tanto da Grécia como de Roma, interferia na vida dos cristãos. Então o que acontecia? As mulheres gregas costumavam usar o véu à cabeça. Hoje a gente tem a burca, né? A burca em alguns países é aquele véu que cobre toda a cabeça. Em alguns lugares só fica, nem os olhos, né? Alguns lugares pode o olho, tem outros lugares que tem uma tela que nem o olho da mulher eles conseguem ver. Então é um costume, né? Em alguns países a mulher não pode mostrar o rosto, não pode. Nessa parte aqui das mulheres gregas, então eles tinham o costume do véu na cabeça. As únicas que não usam tal peça eram as prostitutas. Olha que interessante isso. Então na cultura grega as mulheres usavam o véu. Quem não usava o véu? As prostitutas. As adúlteras também tinham a cabeça rapada como castigo. Então lembra, a prostituta não usava o véu,
E também as mulheres adúlteras, quando eram pegas em adultério, elas tinham o cabelo raspado, né? Então pensa bem que você chegava lá na Grécia, via uma mulher de cabelo raspado, o que você ia pensar na hora? Mulher adúltera. Era para condenar mesmo a mulher, né? Porque a mulher, gente, ela tem uma vaidade no cabelo, não tem? Homem não tem tanto, né? Mas a mulher tem. A mulher, você tira o cabelo dela, né? Se cortar mesmo, até chora, né? Tem gente que não gosta nem de passar. O Pedro que fala, né? Quando a gente ia em Manaus fazer o trabalho missionário, em Minas, é cultural, as mulheres não gostam de cortar o cabelo, né? Porque tem a vaidade da mulher e assim por diante. Então na Grécia, eles rapavam o cabeça é bom, né? Das mulheres adúlteras, e as prostitutas também não usavam o véu, para distinguir, né, as mulheres naquela época. Então, se o uso do véu em sinal de submissão ao homem acontecia na comunidade secular, não havia razão para não se adotar essa convenção dentro da igreja. Então, por isso que eu falo que a questão do véu entra também na questão do costume. Então, era costume eles usarem. Isso entrou dentro da igreja. Se a mulher comparasse-se para participar das atividades do culto sem ter a cabeça coberta, desonrava sua própria cabeça. O homem e ainda corria o risco de ser identificada com as mulheres que traíam o marido. Agora vamos pensar do lado prático. Uma mulher que cometeu adultério, tem a cabeça raspada. Ela vai num culto onde não se usa o véu, o que ia acontecer nesse culto? Né, você já ia cutucar o marido e falar assim, olha lá, ó, aquela adúltera ali, ó, né? Então, para evitar, o que Paulo fez? Todo mundo usa véu na questão das mulheres. É claro que aqui também fala que perante Deus tinha uma desonra à própria cabeça, né? O homem, e também tinha desonra ao homem, e ainda corria o risco de ser identificada com as mulheres que traíam também os próprios maridos. Já o homem não costumava cobrir a cabeça e não deveria fazê-lo no culto, a fim de não desonrar a sua própria cabeça, que é quem? Que é Cristo, tá? Então, enquanto a mulher usava o véu, o homem não usava, porque se ele usasse, ele estava desonrando também a Cristo, tá? Então, eu vejo como mais uma regra do que qualquer outra coisa. Vamos lá para frente. Então, esse era um princípio aplicado. Qual que era o princípio definido? Lê para mim, quem está com Bíblia aí? A Manu? Lê para mim, Manu. 1 Coríntios 11, agora do 7 ao 10, por favor. Amém, obrigado, Manu. Então vamos ver qual que é o princípio definido agora aqui. O principal alvo do culto cristão é a glória de Deus. O culto deve refletir visivelmente não apenas o padrão de relacionamento ordenado pelo Senhor, mas também o fato de que fomos criados para a sua glória. Então o que ele está falando? Que o culto que nós fazemos é para a glória de quem? De Deus, tá? É um serviço que nós prestamos a Deus com uma forma de honrá-lo e glorificá-lo. O homem é a imagem e glória de Deus, porque foi criado por Ele para lhe proporcionar glória. Então, quando Deus cria o homem, na concepção de Deus era para a glória dele que Ele criou o homem. E a mulher? Quando Ele cria a mulher? Vamos ver aqui. Então, o homem é a glória de Deus. A mulher é a glória do homem, pois é um ser derivado dele. A mulher tem o seu lugar próprio, mas não é o lugar do homem. Eu vejo isso muito dentro do meu casamento. A mulher é a glória do homem. A mulher é a auxiliadora que Deus deu ao homem, para honrar e glorificar a vida do homem. Então nós temos que entender esse princípio, volto a falar, não como machismo,
Mas assim como Deus criou o homem para a glória dele, Deus criou a mulher para a glória do homem, né? E aí você tem que pensar também, você que é casada, né? Você tem honrado o seu marido? Você tem glorificado no sentido, né? Porque você foi criado para glorificar ao homem, né? Não como forma de adoração, mas como forma de louvor, tá? Então vamos para frente aqui. Se tiverem dúvida, pode perguntar. Então a mulher tem o seu próprio lugar, mas não é o lugar do homem. Ela se mantém para com o homem em tal relação como nenhuma outra coisa, e assim ela é chamada glória do homem. Essa expressão, ao mesmo tempo, lhe assegura um alto lugar no esquema das coisas e afiança que não se trata do lugar do homem. Então, cada um tem o seu papel dentro da família que Deus instituiu. O homem tem o seu papel. Gente, eu acho muito mais difícil o homem que é casado cumprir o princípio bíblico do que a mulher, sinceramente. Sabe por quê? Quando Paulo fala lá em Efésios, da questão do marido e da mulher, ele fala que a mulher deve ser submissa ao homem, tá? É difícil, não é fácil. Eu acho, né? Eu sou homem, mas eu acho que é difícil. Porque a mulher, por natureza, ela é mais, né, impulsiva, quer mandar em tudo, quer fazer tudo. Beleza. Algumas, tá? Desculpa, Adri, algumas. Algumas, Senhor, nem todas. O homem, onde entra a questão do homem? Ele falou assim, o homem, ele deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Aí o bicho pega. Sabe por quê, gente? Porque qual foi o amor de Cristo pela igreja? É aí que está, né? Então, é difícil submeter ao marido? Sim. Mas é muito mais difícil o homem tratar a mulher como Cristo tratou a igreja. Cristo, ele amou tanto a igreja, que ele deu a sua vida pela igreja. Será que nós, homens, estamos dispostos a dar a nossa vida pelas nossas mulheres? Será, mestre? Então vamos lá, vamos para frente. No versículo 10, Paulo volta a aplicar o princípio ao apresentar os anjos como razão para que a mulher trouxesse véu à cabeça. Esses anjos, além dos homens, também observavam o comportamento da mulher no culto e de todos os que se reúnem para adorar a Deus, e faziam o seu julgamento. Então o véu indica que ao cobrir a cabeça, a mulher assegurava o seu lugar de dignidade e autoridade, e ao mesmo tempo reconhecia a devida subordinação. Isso aqui fica bem claro agora, né? Por que a mulher usava então o véu? Né? Quando ela cobria a cabeça, ela tinha o seu lugar de dignidade assegurado pelo Senhor, a questão da autoridade, quando ela estava com o véu, e ao mesmo tempo ela reconhecia a sua devida subordinação. Vou voltar a falar da subordinação. O pai é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Então naquela época, quando a mulher usava o véu dentro da igreja, ela estava honrando o homem, a subordinação ao homem, também a dignidade e a autoridade dela dentro do corpo cristão, de Cristo, tá? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Não? Nenhuma mulher quer perguntar nada? Nós vamos deixar uns véus, né, dona Cida? Nós vamos costurar uns véus e deixar para as irmãs aqui. Entrou, nós cobre. Vamos lá. O princípio harmonizado, né? Qual que é a harmonia que há entre isso? Vamos ler o versículo 11 e 12. Quem pode ler agora para mim? Quem está com a Bíblia? 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12, por favor. Amém. Olha a questão de harmonia aqui, né? A fim de harmonizar o ensino sobre as diferenças entre o homem e a mulher, quando criados à imagem de Deus, o apóstolo lembrou-lhes a posição de ambos em Cristo, que ele fala que é no Senhor. O homem e a mulher são completamente dependentes. Nele os dois são um, totalmente ligados entre si, inseparáveis e interdependentes. É claro que esse princípio aqui está se aplicando na questão de quem é casado. Quem é solteiro, vida que segue. Mas quando você é casado, você está ligado ao seu marido e o seu marido está ligado em você. Vocês são interdependentes, né, um do outro.
Se essa é uma verdade no sentido físico, é uma verdade também ainda maior no Senhor, no sentido espiritual. Ambos devem a existência a Deus, pois tudo vem dele. Tudo vem dele. Tanto o homem quanto a mulher. Aqui que todo preconceito é quebrado. Por essa razão, a adoração cristã é mais bem expressa quando juntos os casais dão ao Senhor de modo visível a glória de suas próprias vidas interdependentes, um dependendo sempre do outro. E para terminar essa primeira parte aqui, para a gente pular para a ceia, nós vamos falar sobre um princípio agora refletido, né? Já falamos da questão da base, né? Estabelecido, aplicado, defendido, harmonizado, e agora nós vamos falar do princípio refletido. Vamos ler o versículo 13 ao 16? Quem pode ler, por favor? Do 13 ao 16. Isso, Capo, por favor. É. Amém, obrigado, Kai. Então vamos falar agora qual que é a reflexão. Ao fim, Paulo então criou a oportunidade aos coríntios para que refletissem sobre a diferença entre o homem e a mulher, a partir da natureza de cada um. Ele fala: julgai entre vós mesmos, haja um julgamento entre nós. É um apelo ao raciocínio e ao bom senso, né? E é bem bom senso mesmo, é um uso e costume, gente, bom senso. Por que a gente não usa hoje? Bom senso. A gente, é que nem a questão do homem de cabelo comprido, né? Tem muitos pastores que têm restrição a isso. É bom senso. Tudo bem um homem de cabelo comprido? Bom senso. Se ele acha que para ele não vai interferir em nada, bom senso. Assim como também uma mulher de cabelo raspado na nossa cultura, não fica legal, né? A não ser que esteja fazendo um tratamento, igual algumas irmãs aqui já fizeram na igreja, é um outro caso, tá? Mas vamos lá para frente. A conclusão a que chegariam é que a mulher devia participar das atividades do culto usando o véu, em especial para demonstrar a sujeição ao marido. Costume. Então ela usava o véu para mostrar a sua submissão ao marido. Agora é interessante, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a religiosidade, gente. Porque às vezes você usa o véu e não é subordinado ao marido. Não adianta nada pôr um negocinho no cabelo, tá? Então nós temos que refletir a respeito disso. É muito difícil aplicar então esses versículos aqui 14 e 15 à cultura moderna, né? Na questão do homem de cabelo comprido, da mulher do uso do véu. É difícil a gente fazer isso, porque a nossa cultura hoje é diferente. Mas o ponto que realmente Paulo deseja pôr em destaque é que Deus fez o homem e a mulher diferentes. Gente, só abrir um parênteses aqui, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil na sociedade. Há uma confusão sendo pregada, né, entre nós mais velhos, os jovens, crianças, né, sobre a questão do sexo. Nem sexo fala mais, né? Agora é gênero. E Deus criou homem, Deus criou mulher. Quando a mulher olha para o seu corpo no espelho, ela é diferente do corpo do seu marido, do homem. Deus criou dessa maneira. Então nós somos diferentes. A parte que nem a Má que está grávida, né? A mulher, ela foi criada por Deus para gerar um filho. O homem não. Não foi. Eu vou lá mudar de sexo, vou mudar meu documento. Pode mudar. Mas sua parte interna sempre vai ser ou masculina ou feminina, né? Eu não sei se a ciência vai mudar e um homem vai ficar grávido. Não sei. A gente vê tanta coisa hoje acontecendo que eu prefiro não pisar nesse campo aí. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, Deus criou homem e criou mulher. E somos diferentes nisso, tá? O homem cabeça da mulher,
Cristo cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. E nós somos também diferentes na natureza. Naquele tempo era costume os cristãos destacarem a diferença entre os sexos pelo comprimento do cabelo. Se alguém quisesse agir de outro modo, simplesmente promoveria uma discussão sem propósito. Olha que interessante isso, né? A questão do cabelo do homem comprido ou curto, Paulo está falando que é uma discussão desnecessária. O que importa é o quê? É o coração da pessoa, né? No culto cristão, cada ser humano deve dar a glória a Deus, sendo o que Deus planejou que ele fosse. O homem deve ser verdadeiramente masculino e a mulher verdadeiramente feminina, sem permitir que estereótipos ditem nossas percepções, mas antes, baseando nossa compreensão sobre o que significa ser plenamente humano em Jesus Cristo, nosso modelo perfeito. Só se experimenta a plenitude no culto cristão quando cada homem e mulher criado e redimido ou remido por Deus permite que sua humanidade seja expressa de acordo com o padrão divino. Qual que é o padrão divino? Homem e mulher. Esse é o padrão divino. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Meninas, homens, mulheres? Não? Então vamos para a ceia do Senhor rapidinho aqui. Vou terminar no horário, tá? Não vou passar muito aqui não. O que Paulo agora fala da ceia do Senhor? Nós vamos ler rapidamente aí do versículo 17. Eu acho que eu nem vou ler tudo aqui, mas vamos lá, vamos tentar. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunirdes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Olha a paulada que Paulo dá, né? Na turma aqui. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Vou separar em duas partes aqui. A primeira é a paulada que Paulo dá. O que ele fala? O que os coríntios estavam fazendo quando iam reunir para tomar a Santa Ceia? Presta atenção nisso, gente, é muito importante. Ele fala assim, quando vocês ajuntam, não é para o melhor e sim para o pior. Quando a igreja se reunia para tomar a ceia, Paulo está falando, vocês não estão fazendo isso para o bem, vocês estão fazendo para pior. Por que para pior? Se é a ceia do Senhor. Sabe por quê? E ele começa a falar. Ele começa a falar que no meio daquela igreja havia o quê? Divisões. Ele falou, há divisões entre vós quando vos reunis, e eu em parte o creio. Lembra lá no comecinho do nosso estudo, quando Paulo ele fala a questão da divisão, dos partidos que tinha na igreja? Era Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. Agora pensa, gente, esse povo tomando ceia. Então, nós aqui 5, nós somos da turma de Paulo. Do Pablo Platars é da turma de Cefas. A turminha ali é da turma de Cristo, ou de Apolo, vocês têm cara de Apolo, né? Os diáconos de Jesus, aí vamos tomar a ceia, né? Como é precioso, irmãos, começa a rosnar, estar bem junto a ti, dar um cotovelar, era o que eles estavam fazendo, partidos. Gente, Santa Ceia ou igreja é comunhão. Comunhão é o quê? Dentro de diferentes ou diferenças que nós temos, nós somos unidos num só propósito, que é de servir a Cristo. Todos aqui, todos nós, temos as nossas peculiaridades. Somos peculiares, cada um é de um jeito, somos diferentes. Só que quando nós reunimos, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa, tá? Então Paulo aqui ele está condenando talvez um culto hipócrita que eles estavam tentando dar a Deus.
e no dia da Santa Ceia. E aí vem uma paulada, né? Porque ele fala assim, o que estava acontecendo? Além dos partidos, quando as pessoas iam tomar a ceia, ele fala de refeições, né? E aqui não dá para... Eu acredito que era da própria o pão da ceia e o vinho que ele estava tomando aqui, né? Os esfomeados, como todo lugar tem, o que eles faziam? Chegava destruindo a mesa, né? Encosta a barriga na mesa e ninguém tira. E come ali o pão, enquanto os outros, às vezes, que eram de condições mais humildes e que não levavam nada no dia da ceia, às vezes nem chegava para tomar a Santa Ceia. E ainda há uma turminha, Amanda, que enchia a cara com o vinho da ceia. Ficava bêbado dentro da igreja. Verdade, gente, é o que Paulo está falando, não estou mentindo. Aí você imagina Deus olhando para essa festa. Fala, Jesus, o que é isso? Desvirtuaram o meu mandamento. Não era para fazer dessa maneira. A ceia fala de partilhar o pão e o cálice. A ceia fala de comunhão. A ceia fala daquilo que Cristo fez um dia por nós na cruz do Calvário. Esse povo estava totalmente perdido, né? E aí ele fala de que cada um come, né? Toma antecipadamente a sua própria ceia. E há ainda quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague na Santa Ceia do Senhor, né? Por isso, irmãos, por isso que a igreja do Nazareno ela põe o vinho sem álcool. É verdade, é o suco, né? É o suco da uva, né? E tem muita gente que fala, não, a verdadeira ceia é com vinho com álcool. Não tem na Bíblia que o vinho com álcool que Cristo vai se agradar, né? Nós temos que, na verdade, é a lembrança daquilo que Cristo fez por nós, que está embutido no ato da ceia, tá? O pão, por tradição, a gente come o pão asmo, que é sem fermento, que a dona Cida faz, e o suco de uva também, né? Que foi aquilo que Jesus fez aqui, quando ele ceiou com os seus discípulos, tá? Então, a Santa Ceia, eu nem vou pegar aqui os temas da revistinha, porque senão não vou terminar no horário. Mas a gente tem que lembrar disso, desse fundamento. Quando a gente se reúne, é lógico que hoje a ceia é um pouquinho diferente, né? A gente não vem aqui para jantar a ceia. É apenas um pãozinho, um pedaço de pão e é um cálice pequeno. Mas naquela época não era. E Paulo condenou. Ele falou, olha, eu queria, se eu fosse Paulo, eu falaria, eu prefiro que vocês primeiro consertem e depois participem da ceia. Conserte o quê? Essas divisões, esses partidos que há entre vocês. Esse desrespeito, né, de chegar gente afobada para comer, sem lembrar do irmão, às vezes, que também precisava comer daquela ceia, tá? E aí Paulo, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim, deixa eu ver aqui onde está. Que ele fala da casa, né? Deixa eu ver se é no 22. Ó. Não tendes porventura casas onde comer e beber? A gente não, tanto naquela época como agora, a gente não vem na ceia para encher a barriga, né? Não tem comida em casa? Se não tem, a igreja ajuda. Mas a ceia não é lugar para a gente saciar a questão física nossa, material, mas sim a espiritual. E é isso que Paulo vai falar agora, do 23 para frente, e eu já vou, mais 10 minutinhos já termino, até antes, vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Quando Paulo chama a atenção da igreja, agora ele fala assim, qual que é o modelo? Ele fala que o que ele aprendeu, porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Ou seja, a ceia tem uma lógica, a ceia tem uma regra, não é de qualquer forma, né? Por que a gente come o pão e toma o cálice? Porque foi aquilo que Jesus ensinou, é isso que Paulo está falando. Primeiro ele fala do pão, né? Ele fala que Jesus tomou o pão, ele deu graças e partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. O pão que a gente toma na celebração da ceia representa o quê? O corpo de Jesus. Tem uma coisa que eu gostaria também de informá-los, que existem algumas religiões que falam que você não pode morder o pão da ceia, né?
porque ele chama de transubstanciação, que eles falam que o pão se transforma em carne. Não transforma, é em memória. O pão continua sendo pão, mas a lembrança e a referência que traz é que o pão é o corpo de Jesus, correto? Ele não se transforma, ele continua sendo pão, mas ele representa o corpo de Cristo que foi entregue na cruz. 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O que ele está falando aqui? Que assim como o pão representa o corpo, o cálice representa o quê? Uma nova aliança. E qual que é essa aliança? No Antigo Testamento, para que o ofensor, aquele que praticou o pecado, fosse perdoado, era preciso o quê? O derramamento de sangue de um animal. Então eles sacrificavam o animal, degolavam o animal, aspergiam ou derramavam o sangue sobre o altar, e aquele sangue, isso por ordem de Deus, tá? Aquele sangue perdoava o ofensor, aquele que cometeu o pecado. Até aqui tudo bem? Então, de tempo em tempo, havia um holocausto de animais. Vários animais eram mortos, eram sacrificados, porque foi o meio que Deus trouxe o perdão do pecado naquela época, antes de Jesus, tá? Mas e agora em Jesus? É o cálice da nova aliança. Aquele cálice que nós tomamos, ele representa uma nova aliança. Um animal não precisa mais ser morto, porque agora Jesus, e a Bíblia faz essa referência, né, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, e derramar sangue aqui fala de morte, ele trouxe a remissão dos nossos pecados. Então eu não preciso mais sacrificar animais, graças a Deus por isso. Senão eu que ia fazer o sacrifício, e eu morro de dó de animal. Enfim, o Cordeiro de Deus, ele foi morto uma só vez. Essa é a nova aliança. Então, quando nós pegamos aquele cálice, faz referência a isso. O animal não precisa mais ser morto, porque Jesus foi morto naquela cruz. Qual que é a boa nova também disso? É que agora nós somos perdoados dos nossos pecados. Ele fala assim, ó: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é beber o cálice e comer o pão indignamente? É sem discernir o que você está fazendo. Por que Paulo está falando isso? Ele está dando um puxão de orelha na igreja de Corinto. Ele está falando, tem muita gente que está tomando indignamente, que vem aqui, come que nem um desesperado e bebe que nem um alcoólatra. Vocês estão tomando de maneira errada. E o pior de tudo isso é que vocês estão tomando essa ceia e estão com briga, com divisão, com partidarismo dentro da igreja. E isso é tomar indignamente. É não saber que ali está representando o corpo e o sangue de Jesus, tá? Qual que é o conselho de Paulo então para a igreja de Corinto e para nós? Ele fala, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então ele está falando para que antes de eu tomar a ceia, eu tenho que fazer o quê? Examinar o meu coração. Será que eu estou tomando da maneira correta a ceia do Senhor? Por isso que eu falo, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade. Religiosidade é uma capa, né? Bonito por fora e podre por dentro. Jesus não se impressiona com isso. Às vezes é preferível você não participar da ceia do que tomar a ceia indignamente, sem discernir o corpo e o sangue, tá? Agora, a gente tem que consertar as nossas vidas, né? Tem gente que às vezes não quer abrir mão de um pecado ou de uma falta de perdão e assim por diante, e já está 5, 10, 15 anos sem tomar ceia. Ah, mas eu estou em pecado. Então, conserte. Ah, eu não posso tomar indignamente. Joia, se acerte. Tá bom? É a mesma coisa de você dirigir um automóvel sem habilitação. Você precisa fazer o quê? Fazer aula, fazer a prova e pegar a carteira de habilitação para andar corretamente.
né? Não ficar pegando escondido e ficar desviando dos comandos, né, de polícia. Não. Acerta a sua vida, tá? Acerte sua vida. É isso que Deus espera de cada um de nós. E ele fala que isso traz uma consequência quando a gente toma indignamente sem discernir. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Paulo fala aqui que quando a gente toma de maneira errada ou sem discernir o que a gente está fazendo, isso pode causar danos na nossa vida. Fala de doenças, ele fala de pessoas fracas, né, na fé, doentes, e pessoas que estão dormindo. Dormindo fisicamente? Não, espiritualmente. Estão anestesiadas, porque estão fazendo o uso da ceia de maneira incorreta. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, Paulo está dando essa exortação e ele fala que nós estamos sendo disciplinados, ou aquela igreja, porque Deus nos ama. E Ele não quer condenar eu e você, igual Ele vai condenar o mundo. Tá? É por amor. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Uma cartinha, né, que ele escreve agora no capítulo 11. Ficou meio nervoso, ele falou. Primeiro ele elogiou, depois ele exortou a igreja. Mas o fato, irmãos, é que essa igreja aqui de Corinto, ela estava fazendo da ceia algo errado, né? E o que eu queria terminar é que a gente pensasse um pouco sobre isso, né? Que muito mais importante do que tomar a ceia é tomá-la de maneira correta. É bom a gente tomar a ceia, mas é melhor ainda quando a gente toma de maneira correta, né? Quando a gente está sabendo o que a gente está fazendo, quando a gente tem a nossa vida consertada diante das pessoas, da família, da igreja e assim por diante, né? Não adianta eu tomar a ceia odiando a Amanda, não adianta, né? Eu preciso ter um amor, né? Mesmo com as diferenças que nós temos uns dos outros, nós temos que ter esse espírito de comunhão. Ceia é comunhão, uns com os outros, tá bom? Vamos orar? Fique de pé, por favor. O Nádio pediu oração pela Neuza e Olga, né? É isso, Rita? Tá. Nós vamos orar também pela dona Mercedes. Ontem ela sofreu um acidente dentro da casa, né? Ela foi ao banheiro de madrugada, acabou, acho que escorregando, alguma coisa assim, quebrou o fêmur. Então, bem delicada. Ela tem 92, né, dona Cida? 93 anos. Ela vai fazer 92 anos agora em setembro. E só misericórdia de Deus, né? Fui visitá-la hoje à tarde. Ela estava bem assim aparentemente, né? E eu falei que a gente ia estar colocando no grupo da igreja. Lembra dela. Eu não sei se ela vai operar hoje à noite ou amanhã cedo, mas vamos lembrar dela também nas nossas orações, tá? Mais alguém tem algum pedido? Queira colocar? Seu Theo? Amém. Então vamos orar, gente? Feche os seus olhos um minutinho. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem mostrado a tua vontade através dos teus ensinamentos para cada uma das nossas vidas. Agora eu peço, Deus, sabedoria, graça, discernimento, entendimento, para que possamos obedecer a tua palavra e andarmos comprometidos, ó Deus, com ela, andarmos comprometidos em obedecer aquilo que o Senhor tem ensinado a cada um de nós. Fala ao coração do teu povo, trata, Espírito Santo, aquilo que precisa ser tratado em nossas vidas, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo, e que o Senhor possa completar a boa obra de Deus em nossas vidas. Abençoe também nessa noite a dona Olga, a dona Neuza. Oramos pela dona Dora, pela dona Mercedes, pela vida do seu Theo e da dona Cida. Pai, principalmente nós queremos pedir pela dona Mercedes, que vai passar
por essa cirurgia, Pai. Não sabemos se hoje à noite ou amanhã cedo. Nós pedimos a Ti, tem misericórdia dela, Pai. Que o Senhor possa estar à frente, desde a hora que ela for ali tomar anestesia, no procedimento médico, Pai. Coloca a Tua mão, acampa com os Teus anjos ao redor da vida dela, Pai. Daquela senhora também que eu orei, que estava ali junto com ela no leito do hospital, a dona Aparecida. Abençoa, Senhor. Faz, ó Deus, o Teu milagre, ó Deus, acontecer na vida dessas mulheres, Pai, que estão ali internadas, e tantos outros enfermos, ó Deus, que vivem à nossa volta. Eu oro também pelo Fabrício, namorado da Simone, lá da academia, que o Senhor guarde também esse jovem, que o Senhor esteja curando toda a enfermidade física no corpo dele, Pai, e que o Senhor libere do Teu milagre sobre ele. E por fim eu oro por cada um de nós que aqui estamos, por aqueles que ouvirão essa palavra também, que o Senhor abençoe nessa noite, Pai. Nos despede agora em paz, em segurança, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Para quem vai no acampamento, após as 4, lá no sábado, 3h30, 4 você pode chegar. Eu acho que é isso, né? Tem mais algum recado? Leve um din-din para a cantina que os jovens estarão fazendo, por favor. E quem quiser participar do culto, tem todos os horários ali certinho, a gente vai disponibilizando para vocês no grupo da nossa igreja, tá? Dê um abraço aí quem está ao seu lado, e bom final de semana a todos em nome de Jesus.